Bom, pessoal, então vamos começar. O que eu vou apresentar a vocês hoje é um projeto que nós estamos desenvolvendo, um projeto que tem como objetivo formar grupos de estudo. E toda essa iniciativa ela está baseada em uma informação que nós tivemos num documento, né, que foi publicado foi apresentado em Chicago em abril de 1950, se não me engano, acho que é isso. É conhecido como o mandato de publicação. Então, eu vou começar essa apresentação lendo o mandato de publicação, porque tem tudo a ver com esse mandato que foi apresentado por um Melquisedeque. Ele se identificou como sendo Norson Melquisedeque e aí apresentou esse documento. Ficou, no primeiro momento, esse documento tinha o título de O Momento do Livro de Urântia. Aí depois eles alteraram para o mandato de publicação. Então vamos lá. O mandato de publicação diz o seguinte: nós consideramos o livro de Urântia como o ponto essencial da evolução progressiva da sociedade humana. Não é pertinente aos episódios espetaculares da Revolução Epocal, mesmo assim ele deve aparentemente ser programado para surgir no despertar de uma dessas revoluções na sociedade humana. O livro pertence à era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. Este será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça, quando o caos da presente confusão passar. Será mais prontamente possível formular o cosmos de uma nova e melhor era de relacionamentos humanos. E é para essa melhor ordem de situações na Terra que o livro foi preparado. Contudo, a publicação do livro não foi postergada para essa possível, de algum modo, remota data. Uma publicação antecipada do livro foi preparada de antemão para que estivesse disponível para o treinamento de líderes e instrutores. Sua presença também é necessária para atrair a atenção de pessoas com posses, que possam assim oferecer fundos para traduções para outras línguas. Ressaltando que esse texto é de 1950, antes da publicação do livro, né? Então, o Norson é que estava dizendo essas palavras. Vocês que dedicaram suas vidas a serviço do livro e da fraternidade não fazem ideia da importância de seus feitos. Sem dúvida, vocês viverão e morrerão sem entender completamente que participaram do nascimento de uma nova era de religiosidade nesse mundo. O futuro não está aberto à sua compreensão mortal, mas vocês farão bem em diligentemente estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida terrestre de Micael, quando a palavra se tornou carne. Vocês estão se tornando atores de um episódio subsequente, quando a palavra se torna um livro. Grande é a diferença nessas dispensações de religião, mas muitas são as lições que podem ser aprendidas do estudo da idade anterior. Vocês devem novamente estudar os tempos de Jesus na Terra. Vocês devem cuidadosamente anotar como o reino do céu foi inaugurado no mundo. Teve uma evolução lenta e se desenvolveu naturalmente? Ou veio como uma súbita demonstração de força e como uma exibição espetacular de poder? Foi evolucionário ou revolucionário? Vocês devem aprender a dominar suas almas com paciência. Vocês estão em associação com uma revelação da verdade, que é parte da evolução natural da religião nesse mundo. Um crescimento ultra rápido seria um suicídio. O livro está sendo oferecido para aqueles que estão prontos para ele, muito antes do dia da sua missão mundial.
Milhares de grupos de estudos devem ser formados e o livro deverá ser traduzido para muitas línguas. Assim, o livro estará de prontidão quando a batalha pela libertação do homem for finalmente ganha e o mundo estará novamente livre e seguro para a religião de Jesus e para a liberdade dos homens. Corrigindo, eu tinha falado que era abril de 1950, né? Isso foi apresentado ao Fórum em 1955. Bom, então, esse aí é o mandato de publicação. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos e comentar alguns pontos desse mandato separadamente, né? Uma das informações que nós temos aqui é que o livro foi entregue antecipadamente, ou seja, os reveladores dizem o verdadeiro momento do livro Durante, ou seja, o momento em que a humanidade vai estar de verdade procurando por respostas, por espiritualidade, querendo conhecer a verdade, tendo sede pela verdade, mas não agora, porque a humanidade agora ela está focada em outras coisas. Os reveladores falam dessa luta ideológica, o que para alguns, né, o texto não esclarece que luta ideológica é essa, mas para alguns essa luta ideológica seria esse embate entre comunismo e capitalismo, o mundo ainda se divide entre essas duas frentes, né, muito fortes. De um lado você tem, na época então, muito pior, né, na época da Guerra Fria, você tinha a Rússia e os Estados Unidos, duas grandes potências prontas para, né, iniciar uma nova guerra. E ainda hoje a gente está vivendo isso. Nós não superamos esse risco ainda, né? Tem Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, agora do lado de lá ainda tem a China, que se tornou muito poderosa. Então o mundo está ainda na iminência de sofrer uma grande guerra. Então, a gente, se o que os reveladores estavam dizendo, que é da luta ideológica, se realmente foi isso, provavelmente isso não vai passar tão cedo. Não temos certeza de que luta ideológica é essa. Mas o que está sendo dito é que o livro foi preparado de forma antecipada. Uma publicação antecipada do livro foi preparada para que estivesse disponível para o treinamento de líderes e instrutores. Então, guardem bem essa afirmação. O treinamento de líderes e instrutores. Esse é o nosso grande déficit, né? É o que a gente não conseguiu realizar. Com relação à tradução do livro, já foi traduzido para diversos idiomas, outros idiomas estão sendo atualmente preparados, mas ainda não conseguimos nem a questão da formação de líderes, nem a questão da formação de grupos. Então, esse é o nosso desafio. Esse projeto tem tudo a ver com isso. Outro trecho que eu tirei diz assim: vocês farão bem em diligentemente estudar a ordem, o plano e os métodos como foram ordenados na época de Micael. Então, assim, qual foi o plano de Jesus, né? Nós vemos que ele escolheu 6 discípulos e ele ordenou a esses 6 que cada um trouxesse mais um. E assim ele formou os 12. Ele treinou esses 12 discípulos por um longo período. E aí, depois eles fizeram campanhas de pregação. Depois eles escolheram mais 70 discípulos e ordenaram que esses discípulos fossem de dois em dois, de cidade em cidade, pregando o evangelho, a boa nova. Então, eu entendo que Jesus conseguiu, em 3 anos de ministério público, apenas 3 anos de trabalho, ele e seus discípulos andaram em torno de 70 cidades ali na região. Então, ele conseguiu treinar os 12, e esses 12 ainda treinaram mais 70, e eles foram enviados. Então, se a gente estudar o método de Jesus, que foi esse de você treina discípulos e depois desse grupo você forma outros grupos, essa é a ideia que nós pretendemos lançar com esse projeto. Mais um texto do mandato de publicação diz assim: vocês estão se tornando
atores de um episódio subsequente, quando a palavra se torna um livro. Então nós temos que Jesus foi a quarta revelação de época, quando a palavra se torna carne, né? O verbo se tornou carne. E agora nós estamos vendo que a revelação não veio através de uma personalidade, de uma pessoa, ela veio através de um livro. Então é o verbo se tornando o livro. Grande é a diferença nessas dispensações de religião, mas muitas são as lições que podem ser aprendidas do estudo da idade anterior, como eu comentei, acerca do método que Jesus utilizou. Vocês devem novamente estudar os tempos de Jesus na Terra. Vocês devem cuidadosamente anotar como o reino do céu foi inaugurado no mundo. Vocês devem aprender a dominar suas almas com paciência. Vocês estão em associação com uma revelação da verdade, que é parte da evolução natural da religião nesse mundo. E imagina aquelas pessoas, né? Lá em 1950, eles não tinham sequer o livro impresso. E eles tiveram que esperar muitos anos. O livro foi entregue em 34, eles tiveram que esperar até 55 para ver o livro impresso. Imagina o quanto de paciência eles tiveram que ter. E esse documento que foi apresentado em 55, na verdade, ele foi entregue bem antes. É porque o Dr. William Sadler apresenta para o fórum nessa data. Mas o último contato que eles tiveram com os reveladores foi em 50, que é quando eles receberam esse mandato de publicação. E dizia para eles que se até o início de 55 eles não entrassem em contato, então eles poderiam imprimir o livro de Urântia. Mas eles estão aqui avisando, ó, vocês devem aprender a dominar suas almas com paciência. O nosso projeto também, vocês vão ver, que vai demandar bastante paciência, né? Vamos dizer assim, persistência, comprometimento, vai demandar muito esforço da nossa parte, mas é possível realizar. Continuando aqui, que eu tirei um pedaço lá do mandato, diz assim: o livro está sendo oferecido para aqueles que estão prontos para ele, muito antes do dia de sua missão mundial. E aí, a pergunta que eu sempre me faço, né? Será quem de nós está prontos para o livro? Porque o que a gente vê, muitas pessoas, elas encontram a revelação, elas se tornam leitores do livro, mas assim, é algo para ele apenas. Ele apenas, assim, isso serviu para mim, eu me beneficiei, mas essa pessoa não sente aquele chamado, aquele compromisso de que, assim como eu recebi essa revelação, eu agora sinto a responsabilidade de levar essa mensagem para outros. Assim como Jesus disse lá para a samaritana no poço de Jacó, né? Disse para ela que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Jesus estava falando da água da vida, né? A verdade. Ali naquele caso, a palavra tinha se tornado carne. Então Jesus estava oferecendo a verdade. Então, quando nós descobrimos a verdade, o mínimo que nós deveríamos fazer é levar agora essa água da vida também para matar a sede de quantos outros que estão aí procurando, né? Tateando no escuro em busca da verdade. Então, eu sempre senti dessa forma, que é nossa obrigação, é nossa missão, né? Você se tornou conhecedor dessa verdade, agora aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Então, é nossa obrigação levar essa verdade. Jesus fez essa ordem, deu essa ordem a todos os apóstolos. Ele fez 19 aparições depois da sua morte, e praticamente todas elas, com exceção de acho que uma ou duas, ele sempre diz: agora ide ao mundo inteiro e levai este evangelho. Ou seja, a água da vida, a verdade, levai ao mundo inteiro. E muitos deles fizeram isso, dedicaram suas vidas em torno disso. Muitos deram suas vidas literalmente, né? Uns morreram crucificados, outros foram apedrejados,
outros lançados às feras, né, em espetáculos nas arenas, alguns foram decapitados, crucificados. Então, assim, hoje a gente não está nesse nível, né? Graças a Deus, a nossa dedicação não chega a esse grau de comprometimento, ao ponto de ter que dar a vida. Mas nós teremos que dar algo, nós teremos nem que seja um pouquinho do nosso tempo, nós precisamos dar algo para que essa mensagem, assim como alguém um dia pavimentou a estrada, para que o livro Durante chegasse até você, alguém trabalhou para que ele chegasse até você. Então, é nossa obrigação que a gente continue trabalhando para que a gente pavimente cada vez mais esse terreno e que o livro Durante chegue a outras pessoas. Então, a pergunta que eu sempre faço é: se nós estamos preparados para o livro? Ele foi entregue antecipadamente. Para quê? Para que a gente possa formar grupos de estudos, pudesse traduzir o livro, formar líderes e instrutores. Então, ele diz assim: o livro está sendo entregado, ou está sendo entregue para vocês, muito antes do seu momento em que o mundo estará preparado para a revelação. Só que essas pessoas que estão recebendo esse livro antecipadamente estão recebendo por um motivo, para que se tornem os mensageiros da quinta revelação, para que, mas isso tem que ser para aqueles que estão preparados para ele, estejam prontos para ele. Outro texto diz assim: milhares de grupos de estudos devem ser formados e o livro deverá ser traduzido para muitas línguas. Assim, o livro estará de prontidão quando a batalha pela libertação do homem for finalmente ganha, e o mundo estará novamente livre e seguro para a religião de Jesus e para a liberdade dos homens. Então, aqui o trecho-chave é: milhares de grupos de estudos devem ser formados. Lá atrás eu ressaltei formação de líderes e instrutores. E aqui eu ressalto milhares de grupos de estudos. É isso que nós temos que fazer. Ser traduzido para muitas línguas já está sendo feito. Esse trabalho está sendo feito, já tem mais de 20 idiomas traduzidos e muitos outros estão em andamento. Mas o que eu vejo que nós não conseguimos realizar ainda é a formação dos grupos de estudos e o treinamento de líderes e instrutores. Então, são esses dois pontos principais que eu separei e que é exatamente sobre isso que se trata esse projeto, né? O projeto Elube Grupos é um sistema que nós estamos desenvolvendo, que ele é uma espécie de ciclo, né? Um sistema que ele tem que funcionar da seguinte forma: nós precisamos formar grupos de estudos e treinar essas pessoas que estão nesses grupos de estudos para que eles formem os seus próprios grupos de estudos. E assim esses outros grupos de estudos irão treinar novos líderes para formar novos grupos de estudos. Então formar grupos de estudos, estudar, treinar líderes para formar grupos de estudos, estudar, treinar líderes para formar grupos de estudos. Então nós precisamos fazer essa engrenagem girar. E o que tem de diferente nesse projeto que já não estava sendo feito antes? Olha, a gente já tem vários grupos de estudos, nós temos várias iniciativas, vários outros projetos em andamento. A Fundação tem, por exemplo, a UBS, que é uma escola que fomenta o estudo, né, e o treinamento. Nós temos a Escola Urântia, nós temos os grupos de estudos no WhatsApp, nós temos as reuniões semanais, nós temos encontros presenciais, como vai acontecer agora no final de maio. Então, tem muitas forças atuando nesse sentido. Mas por que que, então, foi necessário a gente formar um novo projeto, uma nova ideia? E eu vou dizer por quê. É, um tempo atrás, a gente teve uma reunião do conselho da escola, e nessa reunião, numa palavra do Henrique, ele comentou que a gente precisava criar pequenos grupos de estudos, porque os grupos de estudos grandes que nós temos, ele funciona, na verdade, como se fosse um grande pátio, né? Imagine o pátio de uma faculdade, aquele monte de aluno ali no pátio.
E cada um fala uma coisa, um vem e fala, você viu aquele OVNI que apareceu? O outro vem e fala assim, você viu aquela pessoa que teve um EQM? Aí você vê o outro e fala assim, não sei o que era do Espiritismo, o outro é do Mormon, não sei o Evangélico, então o outro já é ateu, um está duvidando disso, um quer saber aquilo. E você fica, nós temos lá no grupo Elube, por exemplo, mais de 150 pessoas lá no Elube, no WhatsApp. E a gente fica ali tentando, né, dar uma direção no estudo, tentando focar o estudo. Gente, vamos estudar o livro Durante, mas as pessoas estão pesquisando outros assuntos que não tem nada a ver. Você não consegue focar o estudo. É muita gente para lidar. Quando ele falou que a gente precisava criar grupos menores, aí eu pensei, bom, seria uma boa ideia a gente ter grupos menores, que fica mais fácil de coordenar e organizar o estudo, né? Imagina um grupinho com 7 pessoas. Fica muito mais fácil. Porém, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, por exemplo, eu vou montar 10 grupos de 7 e eu vou ter que lidar com isso tudo sozinho? Então me veio essa ideia de formar grupos pequenos. E eu me lembrei de que alguns anos atrás, na época eu morava em Brasília ainda, um amigo meu que mora lá em Brasília, ele comentou comigo sobre o sistema de células e muitas igrejas estão utilizando o sistema de igreja em células. Como que funciona? Eles formam grupinhos pequenos nos lares. Quem é do cristianismo ou da igreja evangélica sabe exatamente o que eu estou falando. Até mesmo outras pessoas sabem, né? Mas se tornou bem famoso esse sistema. O sistema de células funciona assim. Você forma um grupinho pequeno na sua casa, sei lá, 7 a 10 pessoas, e ali você faz um culto no lar. A pessoa que está sendo convidada ali, ela vai ser muito mais bem acolhida num grupo pequeno do que num templo. Uma pessoa que visita o templo, vamos dizer assim, tem um culto lá. Você chega lá na igreja, está aquele culto, aquela multidão de gente, você entra, senta em algum lugar dos bancos ali dos fundos e você assiste o culto. Mas você vai passar, muito provavelmente vai passar despercebido, porque você é só mais um naquela multidão. Então, as pesquisas indicam, as estatísticas indicam que no ambiente do templo, da igreja, o índice de conversão dentro de um templo é de 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas que visitam uma igreja pela primeira vez, uma pessoa vai se converter e se tornar um frequentador da igreja. Porém, os índices para as igrejas em células diz essa estatística que é de 60%. Olha a diferença do templo, o povão, todo mundo ali no meio, e a célula no lar. Por que que funciona melhor na célula no lar? Por quê? Porque a pessoa compareceu ali, ela vai ter toda a atenção a ela, vai criar um laço ali, um vínculo com o líder desta célula. É aquela pessoa que vai ligar no dia seguinte, vai saber como foi, se você gostou. Ó, você será muito bem-vinda, viu? Volte sempre. A gente gostou muito da sua participação. Ali na célula, uma pessoa que tem, por exemplo, às vezes o dom da oratória, ela vai ter oportunidade de falar, às vezes ela sabe cantar, vai ter oportunidade de cantar. Estou dando esse exemplo de como funciona dentro de uma igreja. Não é o nosso caso. Mas só para vocês entenderem que o grupo pequeno é muito mais efetivo nesse relacionamento, porque é um grupo pequeno, fica fácil de você lidar. Então essa pessoa ela vai sentir o desejo de voltar no culto seguinte. Ela vai se sentir acolhida. A pessoa que foi lá no templo, de repente ela passa até a frequentar mas ela tem o poder da oratória, ela sabe cantar, mas ela nunca vai ter oportunidade, porque ninguém nunca vai saber que ela tem esses dons. Então, você consegue, resumindo tudo, você consegue formar líderes nas células de forma muito mais eficaz do que dentro de um templo.
Bom, as igrejas viram isso, né? Isso se tornou um movimento e todas as igrejas que aderiram ao sistema de células, elas tiveram um boom de crescimento. Então, lá no passado, quando esse amigo meu comentou sobre o sistema de células, eu falei assim, olha, não dá para a gente fazer, porque a gente não tem leitores nem para montar um grupo na minha casa. Às vezes eu tenho dois, três estudando livro durante comigo, e é muito difícil, porque um mora longe demais, o outro... Nós temos poucos leitores espalhados pelo mundo, pelo país. Então, é tudo muito longe. Aqui na minha cidade, tem leitor que mora em Ribeirão Preto, 50 quilômetros daqui. Então, aqui na minha cidade são poucos leitores. Como é que eu vou montar a célula? Né? Eu vou montar um grupo e vou ficar nesse grupo igual eu estou aqui. Tem mais de 10 anos que eu estou na cidade e temos o meu grupo, o grupo de estudo aqui em casa, que é uma, duas, três pessoas no máximo, né? Então, na época eu falei, olha, não tem como, não dá para fazer. Só que agora, com essa nova situação, ao despertar essa questão, quando o Henrique fez esse comentário dos grupos pequenos, eu pensei nos grupos pequenos no WhatsApp. E aí, quando eu lembrei da célula, eu vi que tinha tudo a ver e que daria para fazer. Assim, olha, fazendo as células pequenas no WhatsApp, eu consigo resolver um monte de problemas. Problema da distância, que a pessoa não pode ir porque é longe. Ou então a pessoa fala assim, 8 da noite eu não posso, porque eu estou na escola. A outra, não, de manhã eu não posso, estou no trabalho. Não, esse horário eu não posso, porque eu tenho filho para cuidar, marido, a casa, o trabalho e tal. Então, sempre tem motivo para não participar. Então, se a gente fizer o grupo pelo WhatsApp, a gente faz a leitura ali no grupo, é um grupinho pequeno, e a pessoa faz no horário que ela tiver disponível. Eu gosto de ler de manhã, não tem problema. Você vai fazer a sua leitura de manhã. Eu só posso fazer no intervalo do almoço lá do trabalho. Tudo bem, faça no intervalo. Eu só posso fazer à noite, depois que as crianças dormem. Tudo bem. Então a gente resolve essa questão da distância, do horário, porque não vai ser igual, por exemplo, a gente faz a aula da escola durante toda quarta às 20 horas. Tem pessoas que eu convido e falam assim, acabei de entrar na aula agora, eu não posso participar. Por quê? Porque quarta-feira, 20 horas, ele está na escola. Mas essa pessoa poderia perfeitamente participar de um grupo desse no WhatsApp. Por quê? Porque ele vai poder participar no horário que tem disponível. Entendeu? Então, essa é a ideia. Formarmos pequenos grupos de estudo no WhatsApp, com toda essa facilidade, e a gente tem o objetivo de treinar essas pessoas, esses que estão no grupo, para que um dia eles formem o seu próprio grupo. Então, se eu tenho um grupo com 7 pessoas, e lá na frente vai chegar um momento que essa pessoa vai formar o grupo dela com 7. Então, a gente já multiplicou 7 pessoas, que formou agora 49, mais as 7 já deu 56 pessoas, né? Então, essa é a ideia. Eu vou continuar aqui e a gente vai abordando com mais detalhes, né? Essa questão da célula, ela é realmente uma ideia muito boa, né? Assim, funcional. Porque a célula, ela é a unidade fundamental dos seres vivos. E ela possui todas as funções necessárias para a vida e contém todas as informações genéticas do organismo que são transmitidas nesse processo de reprodução. Ela se divide e forma duas células. E ela, então, replica tudo que tinha numa célula, vai para outra. Então, isso é parte do funcionamento da célula. Toda célula funciona assim. Então, nós estamos formando um sistema de formação de grupos de estudo que uma célula terá que necessariamente se desdobrar e formar novas células. E aí o trabalho não fica assim, ó, Neemias cuidando de 10, 15, 20 grupos de 7 pessoas. Entendeu? Cada um vai assumir a liderança do seu grupo e formando fazendo com que sua célula se replique e forme novas células, né? Então, as igrejas criaram esse sistema exatamente por conta do que Jesus fez, né? Jesus, ele escolheu 12, depois formou os 70. E aí,
nós vemos que os reveladores falam exatamente isso para a gente, né? Fala assim, olha, estudem qual foi o método que Jesus utilizou, tentam aprender com a forma como ele fez, né? Então, da mesma forma que Jesus fez, nós podemos fazer. Jesus não fazia o trabalho todo sozinho. Ele, mesmo sabendo de todas as dificuldades que os discípulos tinham de entender o evangelho, Jesus dava a eles a responsabilidade de pregarem. Jesus dava a eles a responsabilidade, inclusive, de treinar os outros 70. E Jesus muitas vezes mandou eles saírem de cidade em cidade para pregar. Então, nós, às vezes, né, temos aquela sensação de que não, mas se uma pessoa ainda não está totalmente preparada, ela vai formar um grupo, não tem problema nenhum. A pessoa pode estar iniciando a leitura do livro Durante e formar uma célula, sem nenhum problema, porque ela está ali para estudar o livro, é para isso mesmo que serve a célula. Ela não está ali para dizer assim, eu sei tudo e agora eu vou transmitir o meu conhecimento. De forma alguma. O líder da célula, ele está ali apenas para distribuir os trabalhos, organizar o estudo e aprender com todos. Porque o professor é o livro Durante, não é o líder da célula. Entendeu? Então, nós formamos 12, 12 células iniciais, né? E eu dei os nomes os nomes do superuniverso, sua capital, setor maior, sua capital, setor menor, sua capital, e assim por diante. Então, nós temos 12 grupos, que eu chamo de cabeça de chave, 12 pessoas que já estão formando os seus grupos com 7. E aí, em algum momento, esse grupo com 7 deverá esse grupo deverá formar 7 células. Esse grupo deverá formar 7 células. E assim por diante. Não é, esse número 7 não é um número, vamos dizer assim, taxativo. Nós chegamos à conclusão que seria o mínimo 5 e no máximo 9. O máximo 9 para que o grupo não fique muito grande e fique difícil de administrar. E aí a gente perde uma das maiores vantagens, que é um grupo pequeno, fácil de administrar. E não colocamos também, assim, tem que começar somente quando tiver 7, porque às vezes a pessoa já tem 5, quer começar a célula, mas tem que ficar esperando formar 7. Então ela pode começar com 5, o ideal seria alcançar 7, mas se surgir mais pessoas querendo participar, ela pode chegar até 9. Eu vou mostrar para vocês, então, um gráfico que eu fiz. Alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar enquanto isso? Ninguém? Bom, vou compartilhar de novo aqui. Ver se esse aqui. Então, é isso aqui. Nós teremos 12 grupos iniciais. Cada um desses 12 grupos, a gente vai ter 7, por exemplo, né? O grupo Jerusalém. O grupo Jerusalém é o número 12. Quando esses 7 participantes aqui desse grupo Jerusalém, cada um formar sua célula, então esse grupo será o 12.1. Ele sabe que esse grupo foi gerado pela célula número 12. Essa também, nós temos muitas nomenclaturas no livro Durante que dá para a gente utilizar, né? A gente tem, por exemplo, diversos nomes e classes de personalidades que a gente pode utilizar para poder formar os nomes dos grupos. Grupo dos arcanjos, estrelas vespertinas. Então a gente pode usar, tem muita coisa, tem muita nomenclatura no livro Durante. Então, a gente fazendo isso, qual que é o outro que eu tenho aqui? Esse aqui. Então, nós estamos assim, hoje, dos 12 grupos que nós formamos, o grupo Orvonton, o grupo Norlatiadec, Edentia e Jerusalém, ele já está completo, né?
algumas pessoas mais apressadinhas, né, como eu, já conversou com algumas pessoas que têm um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, e aí já fomos convidando algumas pessoas para o projeto. A gente estava querendo testar o projeto, ver como funciona e tal, para depois a gente divulgar. Então a gente levou um tempo até tomar a decisão de colocar tudo isso a público, porque a gente já tinha já alguns grupos funcionando, então a gente já assim, ganhou confiança no projeto para que a gente pudesse. Vocês estão vendo aí, né? Grupo Arvonto, Versa, Splendor. Então, esses grupos aqui que estão em laranja, acho que é laranja, ainda não estão completos. E os outros grupos em azul já estão completos. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do grupo, como é que vai ser o estudo, né? Eu vou dar mais detalhes. O pessoal parece estar meio assustado, mas calma que ainda vai piorar. Bom, vamos lá pro. Vamos continuar então. Onde é que eu estou aqui? Como eu disse, né, o objetivo principal do projeto são essas três frentes de trabalho aqui. Formação de grupos de estudos, promover uma leitura do livro Durante, que eu entendo que é o que está é, sendo prejudicado na atualidade, porque a gente tem muito material, são muitos canais, e tem muitos vídeos no YouTube, e as pessoas, os vídeos são para ajudar realmente, mas não pode substituir a leitura. Então a pessoa tem que ler o livro Durante. Então o projeto tem a ver com isso. Ler o livro Durante, formar líderes, para que esses líderes possam formar outros grupos de estudos para ler o livro Durante e aí fazer essa engrenagem funcionar. Então, a estrutura do projeto é a seguinte: nós temos 12 pessoas, né, que são a raiz do projeto, eu chamaria de nível zero, né? E essas 12 pessoas estão formando os seus grupos. Algumas pessoas já têm seus grupos, grupos com 9, outros grupos com 7, grupos com 8, mas quando esses 12 aqui conseguirem formar os seus grupos todos, se fossem apenas 7 pessoas, já seriam 84 pessoas no nível um, né? 84 mais as 12 já são 96 pessoas lendo o livro Durante. Então, se a gente conseguir formar esse grupo de 12 e cada um dos grupos com 7, a gente já vai ter 96 pessoas lendo o livro Durante de forma sistematizada. Vamos imaginar que essas 7 pessoas que estão ali abaixo dos 12, cada uma delas forma o seu grupo. Então a gente já teria 588 pessoas ali no nível 2, 684 pessoas já lendo o livro Durante. No nível 3 seriam 4.000, no nível 4 a gente chegaria a mais de 30.000 pessoas lendo o livro Durante. Então esse é o poder do crescimento exponencial, né? Não é uma coisa fácil, né? Não vamos conseguir isso aqui amanhã, mas nós temos condições de alcançar. Esse primeiro nível aqui, ó, nível um, a gente tem plenas condições de alcançar facilmente até o final do ano. E são 12, essas 12 pessoas terem os seus grupos com 7. Então, facilmente a gente conseguiria alcançar até o final do ano. Mas eu vou entrar depois, eu vou trazer uma lista de metas aqui para a gente fazer. Então, o projeto é esse. São 12 pessoas que terão a missão de formar o seu grupo de estudo com um mínimo de 5 e o máximo de 9, sendo que o ideal seria 7. Os estudantes deverão ser treinados com o objetivo de, a qualquer tempo, iniciar e liderar seu próprio grupo, construindo assim uma matriz 12 por 7. Então, se a gente conseguir fazer isso, é só replicar. Não tem dificuldade nenhuma para fazer isso. É só formar grupos de estudos e mostrar para essas pessoas que estão no grupo que elas podem formar o seu próprio grupo. E aí uma célula se reproduzindo e formando outras células. Bem simples, né? A metodologia de estudo vai ser a seguinte:
nós teremos um plano de estudo, nós temos uma planilha no Excel, e que a qualquer tempo, qualquer pessoa, qualquer tempo, daqui 5, 10, 15, 20 anos, ela vem aqui e coloca a data de início, a planilha vai preencher todas as partes do livro de Urântia, todas as datas. Então, na data tal, você vai ler página um, na data tal, a página 2, e assim vai. Nós temos a página e os tópicos. Então, a qualquer tempo, uma pessoa pode começar o seu grupo. Não precisa ela falar assim, o que que eu vou ler? Qual parte que eu vou ler? Não. A planilha vai montar todo o cronograma de estudo. Então, a leitura, ela pode ser realizada por tópicos, do jeito que está aqui. O tópico 3, por exemplo, ele é grande. Ele não está numa página só. Então, você vai ver que vai ter aqui espaços vazios nos dias seguintes para continuar a leitura do tópico 3. Aí, lá na página 6, é somente de segunda a sexta. Então, sábado e domingo é descanso, né? Então, a leitura poderá ser realizada por tópicos, mas tem uma meta diária de pelo menos uma página por dia. Porque aí, se a gente tirar 52 semanas no ano, são 260 dias, né? 52 semanas vezes 5 dias, dá 260. Serão 260 dias de leitura por ano. Nesse ritmo, a gente consegue fazer a leitura do livro durante em 8 anos. Então, às vezes, a pessoa pensou assim, nossa, mas uma página por dia vai ficar muito pesado. Bom, se ficar pesado uma página por dia, a gente reduzir para meia, a gente vai ler em 16. Então, chegamos à conclusão de que uma página por dia não é uma coisa muito pesada, dá para fazer, é claro que demanda compromisso. Uma pessoa que entra na faculdade, né, ela sabe que, eu vou cursar à noite. Ela sabe, todo dia à noite ela vai estar na faculdade. Você vai falar, hoje eu não vou. Aí amanhã, hoje eu também não vou. O que vai acontecer? Ou ela vai trancar a faculdade, ou ela vai jogar dinheiro fora porque ela não está estudando. Então, a pessoa que entrou nesse projeto de leitura tem que assumir um compromisso. Tem que saber. Não adianta ela deixar para depois. Se eu não fizer hoje, amanhã eu vou ter 2 páginas para ler. Se eu não fizer, depois de amanhã eu vou ter 3. Então, ela vai desistir, né? E aí, se quer desistir ou não, é de cada um, né? Cada um tem o direito de desistir ou não. Mas nós estamos convidando para participar de um projeto que é um projeto grande, ambicioso, para que a gente realmente faça a leitura do livro Durante, para que a gente realmente faça o trabalho de formar líderes e de formar grupos. Então, ou a gente decide fazer ou decide não fazer, mas o método está aí e tem como conseguir, né? É só seguir a metodologia. Então a gente precisa de algumas coisas, né? Por exemplo, questão da objetividade. O que a gente vê muito nos grupos de WhatsApp é que as pessoas não têm objetividade. É muita conversa paralela que não leva a nada, que não tem benefício nenhum. O que a gente vê nos grupos de estudo hoje é cada hora um assunto novo que não tem relação com o estudo do livro de Urântia. As pessoas elas ficam buscando sujeira lá fora para contaminar a revelação. O livro de Urântia os reveladores já tiveram o trabalho de compilar todo o conhecimento humano e colocar num livro. O livro de Urântia, eles dizem bem isso, olha, tudo que nós podemos tirar do conhecimento humano, nós trouxemos. Nós só acrescentamos aquilo que o humano não sabia e que era necessário acrescentar, vamos dizer assim, para fechar algum quebra-cabeça. Mas tudo está ali. Aí as pessoas querem buscar, falam assim, não, mas lá no não sei aonde, lá no vídeo não sei de quem, tem a ver, tá vendo? Eu consegui encontrar algum paralelo. Ele fica tentando encontrar coisas que não têm o mesmo valor de pureza da revelação para tentar ficar caçando discussões que não levam a nada. Então nós temos que ter objetividade. Nos grupos serão grupos pequenos, poucas pessoas. Estamos ali para ler o livro Durante. Não é para ver se teve uma enchente no sul, não é para ver se vai ter guerra na Rússia, não é para falar sobre o OVNI que apareceu não sei aonde. Não. O grupo é para estudar o livro Durante. Tem que ter objetividade, tem que focar naquilo. Entendeu?
Persistência. Acabei de falar, né? Se a pessoa não tiver persistência, olha, eu tenho que fazer uma leitura hoje, tenho que fazer ela hoje, não vou deixar para amanhã, porque amanhã serão duas. Se ficou difícil para você ler uma página no dia, imagina duas. Então, tem que ter persistência. Tem que todo dia. Ah, eu só posso 6 da manhã. Faça todo dia, rotina. É igual pessoas que fazem academia. Se ela falar, hoje eu não vou, aí amanhã vai ser mais difícil ainda de ir. No terceiro dia, então, a pessoa já desistiu da academia. Então, tem que ter persistência. Todo dia eu vou fazer a leitura. Para você participar do projeto, contribuir, para fazer que a roda gire, porque senão a coisa vai ficar, né, patinando e não vai andar. O foco, né? Foco, livro de Urântia. Tem que ter o foco, é o que o Roberto comentou. A gente tem que ter o foco. Se a gente perder o foco, dispersa. É muito fácil dispersar uma conversa. É muito fácil, né? É, às vezes a gente tem uma noção de uma coisa e a gente nem está prestando atenção que está desviando o foco, né? Então a gente tem que pensar o que isso tem a ver com o estudo. Qual que é a relação disso com o que a gente está estudando hoje? O meu tempo é curto, eu tenho que ler uma página, eu tenho que focar nesse estudo aqui. Se eu trouxer outra coisa, eu vou desviar o foco e não vou fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, é importante o compromisso, comprometimento, mais do que compromisso, né? Estar comprometido. Não, eu tenho um compromisso hoje, eu tenho que ir. É igual quem trabalha aqui, né? Todo dia, naquele horário, você tem que estar no local de trabalho. Não dá para ser, hoje eu não vou. Aí amanhã, hoje eu não vou, não vou hoje não, vou deixar só para semana que vem. Semana que vem eu pego firme e recupero. Não é assim que funciona. Tem que ser diário, tem que ser comprometido com o projeto, tem que fazer. Quem vai fazer as coisas funcionar? São as pessoas que estão ali dentro. Então, algumas pessoas realmente não vão fazer. Vai inventar desculpa, porque não sei o quê, é porque fez muito sol, fez muita chuva, ou acabou a energia. Sempre vai ter um motivo para não fazer. Mas aí vai de cada um. Se você quer ver isso funcionar, você tem que se comprometer com o projeto para que ele funcione. Eu vou ter lá 7, 9 pessoas no meu grupo. É, provavelmente nem todos vão formar grupo de estudo, mas eu estou buscando aqueles que vão dar resultado. Estou buscando, eu não estou focado naqueles que não vão fazer, estou focado naqueles que vão fazer. E se tiver uma pessoa que desistiu no meio do caminho, abre uma vaga no grupo e a gente coloca outra pessoa. Nós queremos quem trabalha. Jesus, quando estava selecionando os 70 lá em Magadã, apareceu um monte de gente dizendo que queria fazer. Mestre, eu quero ser seu discípulo. Então vai lá, vende tudo que tem. Ô, mestre, mas aí você pegou pesado. Tem que vender tudo que tem, porque aqui é compromisso. E eu já sei que você não vai ter compromisso. Então você valoriza muito mais o seu dinheiro do que o evangelho. Então eu já nem perco tempo com você. Então, assim, o que a gente precisa é de pessoas comprometidas que queiram fazer o projeto. A gente consegue realizar isso? A gente consegue, é só seguir o passo a passo, né? Alguns pontos que eu destaquei que são essenciais para o funcionamento das células. E isso funciona nas células das igrejas e tem que funcionar nas nossas células também. Não é um grupinho de pessoas desconhecidas. Não, a gente tem que construir vínculos. A gente precisa se relacionar de fato com essas pessoas. É de super importância, principalmente por parte do líder, promover essa integração e harmonia, né, dos participantes ali do grupo. Tem que estar sempre atento à participação e à frequência deles nas atividades, né? Se a pessoa não apareceu, não está participando, procurar saber, conversar, procurar no privado, ver se está acontecendo alguma coisa. Construir um laço ali com essa pessoa, um laço de fato. Jesus falou assim: torna-te interessado pelos teus semelhantes, aprende a amá-los e aguarda a oportunidade de fazer algo por eles, algo de que tu estejas seguro de que eles queiram que seja feito. Então, esse é o nosso desafio, demonstrar amor verdadeiro pelos nossos irmãos ali, né? Estimulando eles a crescer. Nós estamos ali com o objetivo de treiná-los para que eles se tornem líderes do seu próprio grupo.
Então, a pessoa que entrar no projeto comigo hoje, ele sabe, eu já disse para todos eles, olha, o desafio é, um dia, vocês irão formar os seus próprios grupos. Você pode estar começando a leitura hoje, você, de repente, você não está seguro de formar um grupo, não tem problema. Mas saiba que você está sendo treinado para isso, para formar. É como Jesus chamar os discípulos e falar para eles: olha, eu vou precisar de vocês para dar continuidade ao trabalho. Quando eu for embora, vocês vão ficar aqui, porque vocês serão meus apóstolos, é o que vem depois de mim. Os apóstolos tinham essa missão. Não adianta dizer, eu quero ser apóstolo, mas ó, não quero me comprometer. Eu não estou disposto a ir pregar em cidades, não estou disposto a enfrentar os romanos. Eu quero, tipo assim, na hora que você transformar água em vinho, eu quero beber. Na hora que você alimentar, multiplicar os pães, eu vou lá comer, mas na hora que a coisa apertar, nem conta comigo. Não é isso. Jesus, ele fala muito claramente aos apóstolos sobre, tem um tópico no livro de Urântia, fala avaliando o custo. O custo não é barato. Para você se tornar um mensageiro da quinta revelação de época, para você se tornar um disseminador da verdade, veja, a gente está falando de aprender com as outras revelações. Os mensageiros de Melquisedeque tiveram que caminhar quantas distâncias? Foram para o Oriente, foram para a China, para a Índia, para o Japão, para pregar, ensinar os ensinamentos que Melquisedeque havia trazido. E isso demanda esforço, é todos aqueles 5 pilares lá, né? Objetividade, persistência, foco, compromisso, comprometimento. Tudo isso é parte do, né? São exigências para que as pessoas possam fazer esse projeto acontecer. Agora, é possível fazer? É. Basta que a pessoa fale assim, não, vou fazer, aceito o desafio e vou fazer. Vou me comprometer com o projeto, vamos estudar o livro juntos, vamos aprender juntos, vamos treinar outros líderes, vamos formar outras células, e isso vai acontecer. Depende de cada um de nós, né? Uma outra coisa que eu trago é a questão do senso de pertencimento, né? O livro de Urântia diz assim, lá no documento 87, fala assim: é lamentável que tantos crentes modernos, dos padrões morais e ideais espirituais, não tenham nenhum simbolismo adequado, nenhum culto de suporte mútuo, nada a que possam pertencer. O que o livro está dizendo? Olha, a gente não tem senso de pertencimento. Isso é muito comum. Nós, leitores do livro Durante, a gente não se identifica com nenhuma religião. Quando alguém me pergunta assim, qual a sua religião? Eu, bom, sou cristão, né? Acredito em Cristo, em Jesus, sou cristão. Ah, você é de qual igreja? Não, não pertence a nenhuma igreja, não. Como assim isso, né? Então, assim, a gente não pertence a nada, a gente não pertence nem a uma religião específica, nem a uma denominação específica. O que a gente fala? Eu sou leitor do livro de Urântia, né? Mas isso vai ser assim para sempre? E quando chegar o momento do livro de Urântia, os mensageiros da revelação, os missionários da quinta revelação de época, nós continuaremos sempre sem aprisco, sem se sentir a quem pertence ou a que pertence? Então, nós temos essa dificuldade. E esse projeto, de repente, se isso crescer como a gente está pretendendo crescer, né? Porque realmente é um projeto muito ambicioso. Mas se ele acontecer, como eu imagino que pode acontecer, nós temos o potencial de formar milhares de grupos de estudos. Por quê? De 7 em 7, uma célula gerando outra célula, e sucessivamente. Então, certamente em algum momento, quando alguém me perguntar qual é a minha religião, eu posso dizer com todo orgulho, eu sou um mensageiro da quinta revelação de época. Hoje, né, nós não temos nem como falar isso, porque alguém vai olhar para a minha cara e falar assim, o que é a quinta revelação de época? Mas um dia o mundo vai saber o que é a quinta revelação de época. E eu tenho certeza que um dia nós não estaremos mais aqui, né? Mas um dia nós saberemos a que nós pertencemos. É, essas aqui são as metas.
bastante ambiciosas, né? Metas bastante ambiciosas. Eu coloquei assim que a primeira meta seria até 31 de dezembro de 2024, até o final deste ano, os 12 grupos formar os seus sete, né? Os seus grupos com sete, e a gente teria, nós já conseguimos alguns, né? E a gente já teria 96 pessoas, então, estudando o livro durante nesse sistema até o final do ano. Depois, a segunda meta seriam 2 anos depois, ó, 2026, para a gente fechar o nível 2. Ou seja, a, a gente teria, então, aqui 12 vezes 7 dá 84. 84 vezes 7 dá 588. Então, a gente já estaria com 96 grupos, ou seja, teríamos 96 líderes, né? E um total de 684 pessoas. A próxima meta seria final de 2030, 4 anos depois dessa segunda, para fechar o nível 3. A gente fecharia então com 684 líderes, ou seja, com seus grupos formados, e um total de 4.800 pessoas estudando o livro. E a última meta, que seria 10 anos depois, 2040, para concluir o nível 4, e a gente teria, se a gente concluir o nível 4, considerando apenas 7 por 7, né? A gente tem mais, tem grupos com 9. Então, apenas considerando 7 por 7, a gente teria 4.800 grupos, 33 mil pessoas estudando o livro durante. Se nossa mesmo, mas isso está muito, vamos dizer assim, está muito otimista, né? Mas eu tô colocando aqui como se fosse para daqui 20 anos, né? Então, não é uma coisa de imediato. E aí, a gente teria cumprido, de fato, aquilo que os reveladores disseram, que era para formar milhares de grupos de estudos e também treinar líderes e instrutores. Bom, algumas restrições, então, né? Algumas restrições do projeto. O projeto se dedicará exclusivamente a estudar o livro durante e formar líderes e instrutores. Isso aqui é o foco principal, né? Os grupos devem focar seus estudos exclusivamente no livro durante, sendo que qualquer informação extra-livro deve estar em consonância com a revelação. Caso ocorram divergências conceituais ou interpretativas entre os estudantes, o líder deverá pacificar o entendimento com explicações acompanhadas de citações do livro. Em última instância, a revelação terá sempre a última palavra. O líder é um administrador e organizador das tarefas. O livro de Urântia é o verdadeiro professor. Até porque, como eu disse, uma pessoa não precisa, para formar o grupo, não precisa de alguém que assim, conhece todo o livro, sabe tudo sobre o livro. Não. Uma pessoa que está iniciando o estudo pode fazer a sua célula sem nenhum problema e eles vão estudar o livro juntos. Eles vão estudar, eles vão aprender juntos. Tanto o líder está ali para organizar as tarefas, organizar o grupo, né? É uma questão só de organização. Mas o estudo mesmo é feito no livro durante. Ele vai colar todos os dias, em determinado horário, ele vai fixar o material que é para ser lido naquele dia, né? O grupo deverá evitar discussão de temas não abordados pelo livro, a fim de evitar debates e conflitos desnecessários. O projeto Elube Grupos não estabelecerá ou criará uma religião, assim como não formará ou tomará parte de nenhuma religião institucionalizada. Então, o que nós temos hoje são 12 grupos, essas 12 pessoas. Alguns grupos já estão formados. O grupo Arvonto já tem 9 pessoas. O Norlat Adec também tem 9. O grupo Edente já tem 7. E o grupo Jerusalém tem 8. E nós temos outros grupos aqui, né, ainda a serem formados. Então, provavelmente, se alguém de vocês tiver interesse no projeto, provavelmente algum desses líderes aqui irá contactá-los, né? Assim, olha, estou formando o meu grupo, gostaria de ter você no meu grupo. E aí, vocês poderão iniciar.
que acontece? Ah, eu não quero entrar agora, eu vou ver e tal. Em qualquer momento no futuro que a pessoa for entrar no projeto, ela vai ter que entrar em algum desses grupos. Vamos imaginar que o 1.1 aqui vai formar uma célula, ele vai abrir 7 vagas. E aí vai ter lugar para essas pessoas irem ingressando, né? Porque esses 12 grupos aqui, eu tenho certeza que a gente vai formar logo. Aí é só uma questão de aqueles que não entrarem agora, aguardar um momento quando grupos do nível 2 estiverem sendo formados. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Alguma pergunta?